cometeu erros crassos no início da pandemia. Então, não é exclusividade nem da direita nem da esquerda a abordagem equivocada no início da pandemia. Como eu disse ainda agora, e eu compreendo essas hesitações iniciais em agir. Então, isso não é... Eu estou falando isso porque no Brasil dá a impressão de que isso é uma questão política, ideológica, e não é. Tá? Teve gente de esquerda que cometeu os mesmos erros que alguns governantes de direita, e teve gente de direita no mundo que conseguiu fazer um trabalho, gente de direita autoritária, que conseguiu fazer um trabalho de contenção da pandemia. Então, não é uma questão ideológica isso. Tem muito mais a ver com a capacidade de um governo de responder a uma pressão natural de setores da economia que ficaram com muito medo do isolamento social, porque, conforme todos os infectologistas indicaram no início, a maneira mais eficiente de combater a pandemia no início era o isolamento social. E o isolamento social gera uma diminuição, uma queda na economia muito profunda. Então, os governos que conseguiram dar uma resposta mais eficiente no início foram aqueles que conseguiram refrear essa pressão de setores da economia. Bom, dito isso, a gente chega na Índia. Realmente, o primeiro-ministro da Índia tomou uma decisão muito drástica no início da pandemia. O problema é que exatamente que a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, para fazer valer aquela decisão dele, é muito difícil. É muito difícil. Né? Eu te diria, impossível ele conseguir manter um isolamento social, uma quarentena rígida, num país como esse, com um grau de pobreza gigantesco. Porque quanto mais o país tem redes de proteção, quanto mais o país tem políticas de proteção social, mais o país consegue realizar uma quarentena, um programa de isolamento social que consiga combater a pandemia. Com muita gente pobre, sem salário, sem proteção social, sem auxílio emergencial, tendo que obter o seu ganha-pão todo dia, a necessidade dessas pessoas saírem às ruas é muito grande. Então, num país, se 10% da população indiana tiver que sair, e é muito mais do que isso, hein? Se 10% da população indiana tiver que sair para ganhar o seu sustento diário, isso já é metade da população brasileira nas ruas. Então, o que está acontecendo aqui, e é esse o fenômeno que eu queria chamar a atenção para vocês, dos países com o maior número de casos, os índices de reprodução da pandemia mais altos são exatamente nessa região. O Paquistão acabou de passar 100 mil casos, só que o número de novos casos diários hoje está em 5% do estoque, digamos assim. Então, enquanto no Brasil está em 2,7%, no Paquistão está em 5%. Na Índia e no Bangladesh está em mais de 4%. E na Índia já tem 250 mil casos. Então, a velocidade do crescimento nesses países aqui, nessa região especificamente, Índia, Paquistão, Bangladesh e Afeganistão. E aí o Paquistão está na frente com 5%, mas os outros vêm logo atrás, acima de 4%. A velocidade de propagação aqui nessa região é muito grande. E tem um elemento para piorar ainda. O índice de testes por milhão de habitantes nessa região é mais baixo do que no Brasil. É muito baixo mesmo. Enquanto, por exemplo, tem países também que está alto esse índice. O Chile é um país onde esse índice de reprodução do estoque está alto também. Acho que eu até anotei aqui, o Chile me chamou a atenção. O Chile está com 5% também, 4,8%. Só que o Chile faz 37 mil testes por milhão de habitantes. Então, veja só, o Chile também está com uma reprodução alta, mas faz um número grande de testes, 37 mil. No Brasil, a gente faz 4.700, então isso já é um problema. E aqui nessa região, a média é 3 mil. Então, no Paquistão faz 3 mil, na Índia faz 3.200, no Bangladesh faz 3.200, no Afeganistão faz 1.800 testes por milhão de habitantes.
Isso significa que a situação nessa região provavelmente é pior ainda do que os números oficiais. Então, a gente junta isso. Pobreza extrema, então as pessoas não conseguem fazer isolamento social. Alta taxa de propagação, entre 4% e 5%. Densidade populacional altíssima. A Bangladesh é o país que tem maior densidade populacional, então habitantes por quilômetro quadrado. Mas a Índia e o Paquistão também tem grande. Então, esses três países juntos têm quase 1/4 da população da Terra. Então, você junta tudo isso, poucos testes. Então, esses elementos fazem com que essa região, infelizmente, seja a região que vai apresentar aí uma piora no quadro muito pesada para os próximos semanas, eu diria. Em relação à China, à Índia e Paquistão, isso é uma disputa muito antiga, com base religiosa, não alterou, assim, a disputa continua, mas a face, a cara dessa disputa são embates entre os exércitos, pequenos embates entre os exércitos na região de fronteira. Nenhuma delas, por hora, tem a capacidade de virar realmente uma guerra, especialmente porque os dois países são duas potências nucleares. Mas a hostilidade, expulsa diplomata, aceita diplomata, isso aí continua, isso aí não vai mudar. A pandemia não alterou isso em nenhum momento. Para piorar essa situação toda, então, esse quadro que eu pintei é um quadro bem ruim, né? Alta propagação, pobreza, alta densidade. Para piorar, os dois países estão enfrentando, nesse momento, uma praga de gafanhoto que pode derrubar 30%, 40%, 50% da lavoura. Então, você imagina uma situação dessa no meio da pandemia e parte dos produtores rurais vai perder sua produção em razão de um ataque de uma praga de gafanhotos que está vindo da Península Arábica, começou no final de 2018, foi para o leste da África, acabou com a lavoura na Etiópia, no Quênia, e agora está vindo para cá. Acabou no Irã, uma destruição em massa no Irã de lavoura, e agora está chegando ao Paquistão e à Índia. Então, essa situação vai gerar uma crise nessa região. Eu estou prevendo uma crise nessa região que a gente ainda não sabe o tamanho. Desculpe, você me perguntou da resposta específica do primeiro-ministro do Paquistão. Aqui também tem uma preocupação muito grande com a economia, porque o país está enfrentando uma crise econômica muito grande, crise na balança de pagamentos, crise fiscal, então não tem dinheiro para cobrir todo o gasto público, e aí precisou fazer empréstimo no FMI, esse tipo de coisa. Então, ele estava muito preocupado já com a população pobre do Paquistão. Ele não tem condições no orçamento de oferecer um auxílio emergencial que realmente ajude as pessoas. Para vocês terem uma ideia, o auxílio emergencial que foi em reais foi de R$350 em pagamento único. Então, cada família, veja só, recebeu uma vez R$350. E não foram muitas famílias, foi muito menos do que no Brasil. Então, ele tem uma capacidade limitada de oferecer auxílio a quem precisa. Então, ele tem muito medo de a economia afundar ainda mais e ele realmente fica pressionando para abrir. Como em outros lugares, no Brasil, por exemplo, aqui os governos estaduais é que seguraram a onda, mantiveram muitas das políticas de isolamento social e quarentena. O problema aqui foi que nem os governos estaduais conseguiram barrar a abertura das mesquitas. A gente acabou de passar pelo Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, e durante o Ramadã, por pressão dos líderes religiosos, as mesquitas foram reabertas. Claro que uma grande parte da população compreendeu o problema e não foi para as mesquitas, mas outra parte foi para as mesquitas rezar durante o Ramadã congregacionalmente. Então, uma aglomeração de pessoas. E no final do Ramadã tem um feriado, que é como se fosse a Páscoa do Brasil, tem um feriado de 3 dias. Você andava pelas ruas, muita gente congregando pelas ruas, muita gente mesmo. Por quê? A pressão religiosa, a gente está vendo isso aí no Brasil também, mas a pressão
religiosa para reabrir as mesquitas foi tamanha que ele não teve como segurar, nem ele nem os governos estaduais. Quer dizer, poderia, mas por questões políticas locais, eles reabriram as mesquitas. Agora fecharam novamente, agora retomaram a política de quarentena, mas esse período foi exatamente o período de propagação da doença aqui. O Rômulo, ainda nisso, você destacou um ponto que eu achei muito interessante com relação ao fato das pessoas ainda seguirem essas questões e essa comparação aqui com o Brasil, a forçação de barra das igrejas, e a gente sabe muito bem o porquê, né? Porque o dízimo colhido online é muito menor do que o dízimo colhido presencialmente, principalmente, porque acho que se existe realmente uma figura maior, né? Olhando por nós, ela sabe do momento que a gente está passando, então ela não ligaria do cidadão rezar em casa e fazer a sua adoração em casa, né? Acho que isso vale para toda religião, até para as religiões aí de onde você está. E me parece que estamos criando um fanatismo religioso ocidental, assim, para chamar de nosso, ou isso sempre aconteceu? Não, eu concordo com você. Eu acho que está crescendo o fanatismo religioso no Brasil, nos Estados Unidos. Não só no Brasil houve protestos para a reabertura de igrejas, nos Estados Unidos também houve. Agora, é um pouco diferente do que acontece aqui em relação à religião muçulmana. Realmente aqui, eu não sei se é mais grave ou menos grave, mas aqui tem muito menos a ver com dízimo do que com a real crença das pessoas que ir às mesquitas era uma coisa que iria, inclusive, ajudar na diminuição da pandemia. Isso, estou falando aqui do Paquistão, isso não é válido para todos os países muçulmanos. A grande maioria dos países muçulmanos deixaram as mesquitas fechadas mesmo durante o Ramadã. O problema foi aqui, especificamente aqui no Paquistão, que é o segundo país com maior quantidade de muçulmanos no mundo, só perde para a Indonésia. Só que lá na Indonésia é uma espécie de islamismo soft, assim, light. Então lá eles conseguiram fechar as mesquitas. Nos países do Golfo, principalmente, conseguiram fechar, veja, porque tem um grau de escolaridade muito alto nesses países. Então, mesmo com a pressão religiosa, o governo, com base em dados científicos, conseguiu manter as mesquitas fechadas. O problema do Paquistão é que é um islamismo tão forte quanto no Golfo, quanto nos países do Golfo, mas com um nível de escolaridade muito mais baixo que na Arábia Saudita, do que em Omã, do que no Kuwait, do que no Catar. Então, você junta essas duas coisas e aí essa pressão aumenta. Eu estou falando isso para usar o exemplo do Brasil. Quer dizer, eu não tenho dados, mas eu desconfio que o fanatismo religioso ele cresce inversamente proporcional ao grau de escolaridade. E de alguma forma, o mundo diplomático já se volta a sua atenção para questões terroristas envolvendo religiões aqui do Ocidente, envolvendo, por exemplo, supremacistas brancos que fazem essa mistureba toda com religião para massacres, entre outras coisas que podem vir a piorar? Existe um monitoramento disso? Um monitoramento leve existe. Mas você fala uma coisa muito interessante. A islamofobia, que esses países islâmicos aqui reclamam bastante, ela é muito mais forte do que o sentimento de que há um risco de terrorista supremacista branco. A gente teve um caso na Nova Zelândia, um supremacista branco australiano explodiu uma mesquita em uma pequena cidade, uma cidade média da Nova Zelândia. Isso é grave. Mas como é menos numeroso, como é menos organizado, eu te diria que isso ainda está fora do radar organizado da diplomacia. Eu acho que até você levantou um ponto interessante. Seria até interessante que houvesse uma atenção maior a isso, mas nesse momento não há. Pelo menos até onde eu sei, não há. Indo um pouco para o norte, da onde a gente está agora,
A Rússia de Vladimir Putin, né? Vladimir Putin que já está há muito tempo no poder e vai ficar até 2036, segundo a lei promulgada recentemente na Rússia.